Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Vocês estão alegres? Que bom, irmãos. Vocês vão ficar muito felizes hoje. Nós vamos ouvir a palavra em pé. Nossa, acabou a felicidade. Olha para o teu irmão e diga assim: eu quero livramento. Então pode sentar. Olha o livramento. Queridos, é uma alegria nesta noite. Essa caixa é retorno? É? Tem que aumentar um pouquinho esse retorno aqui? Esse, os dois aqui, né? Pastor, pode? Pode? Glória a Deus. Parece sorvete, né, irmão? Eu quero nesta noite já agradecer ao nosso Deus por estar aqui, né? Eu avisei o pastor que eu ia atrasar um pouco. Hoje é a minha placa do rodízio, né? Aí fiquei parado ali no posto de gasolina na Marginal, né? Esperando dar 8 horas, né? Mas como a gente nunca sabe o horário correto, né? Qual que é o horário certo? Se é do celular, se é do carro, se é de Brasília, se é não sei de qual. Falei, deixa atrasar 2 minutos, né? Esses radares são meio doidos, né? E aí, graças ao Senhor, deu tempo de chegar aqui para a glória do Senhor, né? Chegamos aqui para adorar. Amanhã eu venho mais cedo, porque amanhã não é a placa do carro, né? Aí dá para chegar mais cedo aqui junto com os irmãos para poder participar junto com os irmãos na área do louvor, né? E adorar o Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Diego, né? Que lançou esse convite já faz um tempo para nós estarmos aqui às 2 noites com vocês. Eu não sei qual dos dias que não tem culto. Hoje é culto oficial, então é amanhã que não tinha, né? Que bênção, hein? Vocês vão vir amanhã, irmãos? Amém. Mas o culto não é oficial, mas vocês vêm? Amém. Porque tem crente que pensa assim, não, Deus só fala comigo quando é culto oficial. Deus só me abençoa no culto oficial. Pelo contrário, irmão. Na verdade, Deus nos abençoa quando buscamos. Jeremias 33:3 diz, clama-me, e eu, Deus, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Ele é fiel para nos abençoar. Então, nesta noite, Deus abençoe o pastor Diego, mais uma vez. Deus abençoe sua família. Esposa está aqui? Cadê a esposa do pastor? Dando aula? Criança? Que bênção. Deus abençoe grandemente também toda a família do servo de Deus, os pastores dessa casa, os obreiros, os intercessores, as intercessoras, né? Todos os servos que estão aqui adorando ao Senhor, que Deus possa abençoar de uma maneira muito especial. Veio comigo nessa noite a minha mãe, a minha irmã e a minha sobrinha, né? Veio junto comigo para adorar o nome do Senhor, né? Geralmente eu sempre trago a família, porque essa igreja não dá glória. 3 glórias eu sei que saiu aqui hoje. Aí, então tá aqui, 4 glórias. Ô, glória. Já aumentou o número, né? Aí Deus já está honrando, né? Uma vez eu lembro nós fomos para a cidade de Itu, né? Salto de Itu. Foi uma equipe de pregadores, né? E a igreja que a gente foi pregar era muito fria. Era muito fria. É o estilo deles, né? Não que eles não vão para o céu, não tem nada a ver. É o estilo deles, né? Aí meus amigos falaram, vamos tudo junto. Se o povo não der glória, a gente assusta eles. Mas pensa num povo barulhento que foi comigo. Irmão do céu. O pastor falou, seus amigos são normal? Eu falei, pentecostal. E o pessoal não entendia nada. E eles, glória! E eu só olhava e falava, Deus do céu. Na verdade, quem saiu liberto lá fomos nós, né? Porque saímos tão quietos dentro do carro, irmão, que eu acho que a gente recebeu uma unção tradicional naquele dia. Mas cada um tem uma forma de adorar o Senhor, né? Uns adoram a Deus com a mão levantada, outros adoram a Deus em lágrimas, outros adoram a Deus com palavras sonoras, outros adoram a Deus em espírito, né? Já vi gente adorando a Deus dormindo no culto, né? Ele dorme, cai arrebatado e deixa lá. Deus vai dar as visões para ele. Então, cada um tem a sua forma de adorar o Senhor. Tenha certeza que o nosso Deus quer te abençoar. Queridos, nós vamos pregar a palavra do Senhor, né? Eu estava em viagem, estava ali na cidade de Ibaiti, no Paraná. Preguei 4 noites ali. E na igreja chamada Avivamento Bíblico, né? Foi uma benção, né? Foi um trabalho maravilhoso. E voltamos de viagem, só que pena que não tem aeroporto, né? Tive que ir de carro e voltar de carro. Pensa numa prova essa marginal, viu, irmão? 5 horas de estrada e 2 horas de marginal. Benção, né? Benção. Deus é fiel. E olha, irmãos, eu não falo o nome de demônio, mas eu acho que o tranca-rua existe. E esse está na marginal do Tietê. Não é normal. Pastor, eu acredito que ele está ali. Porque não é normal, não é normal.
Não é? Agora estava tão boa, de boa marginal. Eu falei, Deus, não dá para entender essas coisas. Marcos capítulo 5. Versículo 6. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Os irmãos que estiverem chegando aí, os obreiros já estão aí, colocando os irmãos aí no lugar certo para sentar. A igreja presta atenção aqui. Deus tem uma palavra para você nesta noite. O culto está passando online? Oh, Jesus, eu tinha que me avisar, não podia ficar brincando assim não. Ultimamente os crentes estão tão críticos, né? Qualquer coisinha já manda mensagem, né? Capítulo 5, versículo 6, nos diz assim: quando ele viu a Jesus de longe, correu e prostou-se, ou adorou. Outras versões está escrito adorar. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor colocou isso no meu coração, para trazer à igreja. Alguém que estava vivendo um momento tenebroso na sua vida, e que não tinha esperança nenhuma de mudança, de liberdade, de libertação. Alguém que não tinha esperança para nada, porque os espíritos imundos não deixavam aquela pessoa ter uma vida comum como você tem nesta noite. Existem pessoas que elas não precisam ser libertas de demônio, porque o demônio não está nela. Elas precisam ser libertas das suas atitudes. Elas precisam aprender a confrontar com si próprias. Existem pessoas que precisam ser libertas dos demônios que estão sobre elas. Essas não são difíceis, porque o Senhor, através do seu poderoso nome, expele, manda embora e a pessoa é liberta. O problema é quando a pessoa precisa se libertar do seu caráter e transformá-lo, que aí é onde entra a verdadeira palavra avivamento, que originalmente significa mudança de comportamento, mudança de caráter. Paulo disse, uma certa vez foi pronunciado que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aí Paulo olhou e disse, nós viveremos então no pecado para que a graça seja mais abundante em nós? E ele mesmo responde, não. Uma vez que sepultamos o velho homem, no batismo das águas do arrependimento, ao levantar, vamos ter que viver em novidade de vida. Sermos libertos das coisas que não agradam ao Senhor, porque o Senhor disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Gratuito por quê? Porque ele já pagou. Então ele já pagou e ele dá para quem ele quer. E ele dá gratuitamente para a igreja. O seu dom gratuito chama-se vida eterna em Cristo Jesus. Mas aí em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, se não me falha a memória, como eu estou pregando por revelação da palavra, pode ser que às vezes eu possa errar talvez um versículo, mas não a palavra. Diz assim, guarda aquilo que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o quê? Eu tenho o nome no livro da vida, mas isto ainda não é garantia de salvação. Por quê, pregador? Porque você pode vacilar os teus pés muito próximo da vinda do Cordeiro. Se Cristo decidir voltar daqui uma semana, e nessa semana você decidiu viver em pecado, e 40 anos você decidiu viver com Cristo no Evangelho, mas naquela semana você decidiu adulterar e não se arrepender, o seu nome foi apagado do livro da vida, e aí você não alcançará o plano da salvação. Por isso que Jesus disse, guarda o que tu tens, para que ninguém venha tomar a coroa da vida eterna. Ser fiel até o fim, e no final eu lhe darei a coroa da vida eterna.
Agora, quando eu olho para essa passagem bíblica, o Senhor me mostra a cidade de Gadara. Essa região era uma região dominada por demônios, e os moradores de Gadara, eles tinham um ódio, uma ira dentro do coração deles. Eles eram tão feridos e tão machucados, devido às lideranças que foram passando com o decorrer do tempo, e que não resolvia o problema da cidade. Era uma região de montanhas e bosques, da antiga Transjordânia. E é interessante que Gadara, aquela região, morava pessoas que sempre acreditou que um dia ia mudar. Só que passava-se líderes, reis, imperadores, passava-se pessoas que governavam a cidade, e em vez de mudar, não mudava. Foi levando uma certa ira no coração do povo, um certo ódio no coração daquele povo, porque aquele povo que morava na região de Gadara, era um povo original da língua aramaica. Mas com o tempo, foi entrando os elementos gregos, e foi se tornando uma região helenista. Só que aquele povo, irmãos, o ódio deles era tão grande, que Satanás dominou a região de Gadara. Existem cidades que são dominadas por Satanás. Ele destrói a cidade com prostituição, ele destrói a cidade com engano, ele destrói a cidade com vício, ele destrói a cidade com bebida, fazendo da cidade até festa para aquelas bebidas, enganando o povo, dando a entender que é uma festa social, cultural ou organizacional, e na verdade é o império de Satanás levando ao povo à destruição. Quando eu olho para Gadara, eu vejo a região de Cracolândia. Eu não posso dizer que na região de Cracolândia é uma região que impera a glória do Senhor. Não, é uma região onde os demônios operam. Porque ali as pessoas se destroem, infelizmente, não apenas com a bebida, com o tabagismo, mas também com as drogas que destroem o organismo dessas pessoas. Então, um belo dia, lá em Gadara havia um jovem, possesso por demônios, e a Bíblia diz que ninguém conseguia parar aquele jovem. Se prendesse ele, ele quebrava as cadeias. Se amarrasse ele, ele destruía o que prendia ele. Não porque ele era forte, não porque ele tinha a unção do Superman, mas porque o demônio que estava sobre ele se apoderou dele. E se apoderando dele, fez dele alguém forte. Pode perceber que quando uma pessoa cai endemoniada no culto, se duas obreiras for segurar, dependendo, a pessoa acaba derrubando. Já teve casos de pessoas endemoniadas passar por baixo dos bancos, das cadeiras, e derrubar tudo, irmão. Chega a derrubar 3, 4 obreiros. Por quê? Porque aquilo que está dentro da pessoa é muito forte. E não é às vezes em uma legião terrível. E essa legião vem com uma quantidade muito grande. Por isso que eles não dão nome. Quando Jesus perguntou o nome, ele disse, sou legião, em outras palavras, sou em grande quantidade. Não dá para ficar falando nomes. Só que, amado, quando eu vejo esse garoto dominado por esse sentimento de ódio, de raiva, e os moradores de Gadara, a boa maioria deles tinha esse sentimento porque toda a governança que passava por lá não trazia resultados agradáveis a eles. Eles eram abandonados, ficavam nas regiões montanhosas, onde havia bosques, lá na antiga Transjordânia, e um belo dia, esse rapaz, os demônios se apoderando dele, a sociedade não percebeu o quanto ele precisava ser liberto. A sociedade que ali pertencia, alguns eram fazendeiros, trabalhavam com gados, com a área da pecuária, e principalmente com porcos. Só que um belo dia, o Rei da Glória,
Aquele que o Salmo 24 diz: quem é este que vai abrir os portais eternos? Este é o Rei da Glória, e com ele já está o galardão para em breve galardoar a sua santa igreja. O Rei da Glória olha para os seus discípulos e diz: entre no barco, vamos atravessar para a outra banda do mar. Senhor, tu vai para onde? Eu irei para Gadara. Senhor, para Gadara? Mas tu nunca foi para Gadara? Tu sempre ficou para essa região daqui, do sul, e agora o Senhor está decidindo ir para a região do leste. Ele disse: eu irei para Gadara. Quando ele decide ir para Gadara, quem que percebe que o cordeiro ia chegar lá? Satanás. Não o menino, mas Satanás sabia que Jesus ia para lá. Nisto, o que ele cria? Então Cristo olha para os seus discípulos e diz: eu vou deitar um pouquinho, eu vou descansar um pouco, para que vocês fiquem aí no barco, enquanto eu descanso. A Bíblia diz que um vento muito forte veio sobre as ondas do mar, sobre as águas do mar, e essas águas começam a se tornar em ondas, e essas ondas começam a bater na polpa do barco, e o barco começa a balançar. Essas ondas passam por cima do barco e começam a assustar os apóstolos, porque ali estavam homens que andavam com Cristo, oravam com Cristo, tinham intimidade com Cristo, mas ali estavam também homens que conheciam sobre pescaria: Pedro, Tiago, João, Filipe, André. Eram pessoas que conheciam muito bem, principalmente os três, que eram André, Pedro e Filipe, que eram moradores de Betsaida. Quando eles decidem ir com Cristo, e eles percebem que aquelas águas começam a passar por cima do barco, batendo na polpa do barco, e balançando o barco, a ponto de dar medo, de achar que vai afundar, então bateu um desespero no apóstolo Pedro, e ele vai lá e chama o cordeiro, chama o mestre. Por quê, pregador? Porque ele não tinha visto ainda aquele forte vento em nenhuma das suas pescarias. Ele não tinha visto ainda aquele mal vindo sobre as águas. Por quê? Porque aquelas águas daquele mar são calmas. Eu tive o prazer no mês de março de ir em 4 nações, viajar 4 países, e um deles eu passei por Israel, e eu andei pelo mar. Eu andei na região de Tiberíades, andei na Galileia, e vi como o mar é bem calmo e bem tranquilo. Eu fico imaginando quando aquele vento bateu sobre as águas, e aquele mar começa a ficar revoltado, começa a ficar agitado. Mas por que aquele mal aconteceu? Porque lá do outro lado tinha alguém que reinava na cidade, tinha alguém que dominava as pessoas, e ele não queria perder seu império, ele não queria perder o seu reinado, e ele sabia que se Cristo chegasse até a cidade, ele ia perder, porque aquele que estava chegando era o desejado das nações e o Rei da Glória. Sabe que o Senhor está dizendo para você nessa noite: o diabo não é bobo, ele sabe que quando ele vai perder, ele começa a preparar lutas para você, ele começa a preparar vícios para você, ele começa a preparar pecados para você, ele começa a preparar desânimos para você, porque ele sabe que a hora que Jesus chegar, você vai sair liberto da tua casa, você vai ser liberto do mal, você vai ser liberto da prostituição, você vai ser liberto da mentira, e você vai começar a ser um adorador de verdade, e você vai começar a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por quê? Porque você terá o Espírito de Deus, você calabará, choreberá, choreberranda, levará, choreberrácia. Sabe que o Senhor está dizendo para você hoje? Quem lhe viu preso, hoje vai lhe ver liberto, para glorificar e exaltar aquele que está no meio de vós, que é o Todo-Poderoso Deus. O diabo sempre bagunça, ele sempre cria situações para tentar nos parar. Às vezes você não percebe, você está em atos que precisa ser liberto, atos de prostituição, atos de mentira, atos de iniquidade. Você está em atos que estão desagradando ao Senhor. Talvez você fale assim: pastor, eu só bebo um pouquinho, um aperitivo, só para abrir o apetite. Só que esse aperitivo, Deus sabe que não é um aperitivo.
Você está se contaminando. Porque quando você briga com a sua esposa, você vai lá e bebe um pouco mais. Não é aperitivo. Você, quando está com seus amigos, você bebe lá dizendo que é socialmente. Não é socialmente. Você está destruindo o santo templo do Espírito Santo. Ele não permite que essa casa seja dividida com nada, porque essa casa é a glória do Senhor Jeová. Ele faz morada em nós, e Ele não dá, não divide, não empresta a sua glória a ninguém. Hoje Deus está dizendo: filho, eu não vou dividir dois espaços, eu não vou colocar dois altares dentro de você. Ou você me dá o teu altar para que eu faça morada, ou você dá o teu altar para o pecado. Mas se hoje você quiser dar um altar para a glória de Deus, Deus diz que vai te transformar, vai mudar teu comportamento, vai mudar teu caráter, e quem te viu caído vai te ver em pé, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque tua casa não será mais alvo de desgraça, tua casa não será mais alvo de humilhação, tua casa não será mais alvo de vergonha, tuas finanças não serão mais alvo de vergonha. Deus, a partir de hoje, está lhe dizendo: se você permitir Jesus chegar em tua cidade, Ele vai mudar tua casa, Ele vai mudar seu comportamento, Ele vai mudar seu ministério, e a partir de hoje tu verás a glória do Senhor Jeová. Mas você precisa fazer como aquela mulher que estava chorando nos pés de Jesus. Quando ela chorou, enxugou os pés do Cordeiro, ela começou a beijar os pés de Jesus. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Jesus. Por quê? Porque ela estava dando um ósculo, ela estava convidando Jesus que entrasse nela, para que ela fosse liberta. Hoje Deus está dizendo: convida a minha glória e eu te mostrarei a minha misericórdia, diz o Senhor teu Deus. Deus vai libertar teu marido da cachaça, Deus vai libertar teu filho das drogas, Deus vai libertar a sua família da mentira, Deus vai arrancar a idolatria do teu lar e vai entrar com a glória de Jeová, diz o Senhor teu Deus. Se tu crê, exalte ao Senhor, porque o Rei da Glória está nessa casa, diz o Senhor teu Deus nessa noite. Adore Ele, porque Ele é quem Ele diz que Ele é, diz o Senhor teu Deus. Rai de Oremácia. Jesus estava no barco, mas do lado de lá estava o demônio, Satanás, que dominava Gadara. E o desejo dele, o que era? Destruir o menino, destruir a cidade com ódio. Ele colocou raiva. Não tem pessoas, irmão, que brigam. Às vezes, desculpa a expressão, às vezes o corintiano mata um palmeirense, o palmeirense mata um santista, o santista mata outro time, ódio um pelo outro, sendo que o esporte era para ser vida. Era para ser vida. Às vezes você percebe, você vê o ódio no coração de alguns cristãos, que querem ir para o céu, quando vê uma pessoa lá fora, que está praticando um ato, um exemplo, uma opção sexual. Irmão, mesmo que não concordamos, mas não podemos ter ódio da pessoa. Pelo amor de Deus, o nosso Cristo é amor. O nosso Jesus conversou com prostituta, entrou na casa dos pecadores, se tornou amigo dos cobradores de impostos. Em nenhum momento ele pecou, ele foi santo até o final. Em nenhum momento ele informou algo no coração do povo para que o povo matasse, que o povo tivesse ódio. A única coisa que ele ensinou era a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes eu vejo as pessoas, o diabo joga ódio no coração de alguns cristãos. Não é porque nós, irmãos, não aceitamos pela palavra, eu vou ter um ódio de uma pessoa. Não. Mesmo que ela não queira ser liberta, isso é um problema dela. Mas eu devo respeitá-la, ter comunhão com ela, e se vê-la durante o dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E às vezes você vai lá no metrô, aí você vê um camarada passando com a camisa do Corinthians, o outro do Palmeiras. O povo já começa a ficar com medo, porque já pensa que vai haver guerra. Parece que nasce um ódio no coração deles. E parece que não, mas é o diabo jogando uma semente de rivalidade, e essa semente está dentro das igrejas. Se a irmã for consagrada diaconisa, a outra irmã vira rival dela.
Se o irmão for consagrado a presbítero, o outro irmão vira rival dele. Se o irmão destacar no ministério, o rival se levanta já falando mal dele. Se o irmão pregar 3 vezes na semana, porque o pastor sentiu no coração de dar oportunidade para ele pregar 3 vezes, já começa alguém a se levantar contra ele. Mas de novo ele, será que o pastor não enxerga e tem mais pessoas aqui? Calma, meu irmão. O Espírito de Deus que guia o culto, o Espírito de Deus que traz a liturgia, o Espírito de Deus que exalta. Chegou a hora de Deus honrar fulano e honrar fulano. A tua hora vai chegar. Deixa Deus trabalhar. Deus precisa tirar esse alimento sujo que está dentro do coração de muitas pessoas, que é o ódio. Hoje Deus vai te alimentar de alegria, vai te alimentar de prazer, vai te alimentar de amor, vai te alimentar dos verdadeiros frutos do Espírito, e tu estará dessa casa dizendo: a partir de hoje eu vou entender o plano de Deus para o meu irmão, eu vou entender o plano de Deus para a minha família, eu vou entender o milagre de Deus para a igreja. Por quê? Alegrai-vos com quem se alegra e chora com quem chora, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus é amor e quer colocar amor no teu coração. Cumpre os 2 mandamentos que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo isso, diga que o reino de Deus já está próximo da igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Estava em Baiti pregando, Deus me deu uma visão com a jovem. Ela estava com um piercing, uma moça muito bonita, por sinal, estava com o noivo dela do lado. Chamei ela no final do culto, eu estava vendendo o meu livro, e no final do culto ela falou assim: pastor, pode tirar uma foto comigo? Eu falei: sim. A hora que ela veio tirar a foto, eu falei para ela assim: você ficaria muito mais bonita se tivesse sem o piercing. Ela olhou para mim, ficou quieta, ela falou nada. Ela disse: mas o senhor não vai permitir tirar uma foto? Eu falei: não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, fique à vontade. Eu falei: só disse para você que ficaria muito mais bela sem o piercing, né? Amém. No outro dia ela veio para o culto. Ela falou: pastor, vou comprar agora o outro livro. O senhor tira mais uma foto comigo? Eu falei: tiro, claro. Só que hoje sem o piercing, ó. Eu falei para o namorado dela, falei: o que ela fez? Jogou fora, colocou na descarga e mandou embora. Por quê? O amor fez com que ela fosse liberta. Eu não condenei a menina dizendo: você vai para o inferno, tu vai com esse piercing, e se não for de ouro, vai mais rápido ainda. O amor que eu demonstrei para a moça, mostrando para ela que ela não era inferior à minha pessoa. Pelo contrário, cumpri aquilo que Paulo disse: considera o teu próximo maior do que vós. Isso é massa graça, menina. Quem sou eu para julgar dizendo que alguém vai para o inferno, irmão? Eu posso apenas pregar aquilo que Jesus disse. Aquele que crer no Senhor Jesus e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas quem sou eu para julgar algo na vida de alguém? Então Deus precisa libertar algo em mim, em você, e às vezes é a nossa boca, que falamos mais e ouvimos pouco. Mas Deus quer inverter hoje. Vai ouvir muito e vai falar pouco. E o falar hoje vai ser um dom, chamado dádiva rara, silêncio, que Deus vai colocar na vida da igreja. A igreja vai ter essa dádiva, vai aprender calamará, choreberevaste, colobodog de rácia, urabalachandarabalachorebe, colobodog de rácia. Deus vai nos ensinar a viver em silêncio. Como assim, pregador? Só em espírito e verdade, e alcançando a bondade e a misericórdia do Senhor. Não vai entrar mais espírito de rivalidade, não vai entrar mais espírito de prostituição. Por quê? Porque você é a morada da glória de Deus essa noite. Deus não habita mais nessas paredes, irmão. Pastor, mas Deus está aqui porque você entrou. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, no meio de vós eu estou. Mas quando a igreja sair e fechar as portas, não é mais a casa do Senhor. Por quê? Porque você é a morada da glória de Deus, você é a morada do Altíssimo. É em você que Ele quer fazer a obra. Não é na parede, não é no cimento, mas é na calabai, Deus quer tirar de você hoje aquilo que impede de você participar do arrebatamento, diz o Senhor dos Exércitos. E a partir de hoje, aquilo que você não pode, o Senhor arrancará, tirará esse desejo da tua alma, e a partir de hoje você vai viver em plena santidade, desfrutando com gozo os frutos do Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí eu olho, irmãos, e vejo o vento e o mar, e aí eu pergunto: Deus, por que esse vento veio tão forte, sendo que a toda aquela região o mar é calmo? Não é ondas bravas, porque não é praia, é uma água simples, comum, não tem nenhum tipo de vento que venha abalar as estruturas da água. E o Senhor me disse: ué, tu não viu para onde eu estava indo?
Eu estava indo pisar no território de Satanás. E o diabo não fica parado quando você começa a decidir fazer algo para Deus. Quando você decide se consagrar para cantar, para louvar, para adorar, para pregar, para participar do grupo de intercessão, para fazer obra social no ministério, o diabo vai levantar uma grande tempestade para tentar fazer você parar, vai colocar desejos dentro de você, vai fazer você sentir coisas estranhas na tua cabeça, vai fazer você sentir nojo do teu marido e começar a olhar para fulano, vai começar a sentir nojo talvez do seu filho, vai começar a sentir nojo das coisas que Deus te deu de presente, mas a partir de hoje Deus te disse que você não vai sentir mais nojo, você vai começar a desfrutar e você vai glorificar o Senhor pelos presentes, você vai glorificar a Deus pelo marido, você vai glorificar a Deus pelo teu pastor, você vai glorificar a Deus pela tua casa, e você vai glorificar o Senhor, porque você vai estar liberto de toda imundície dessa terra, você vai aprender a viver a santidade que a Bíblia ensina. Eu não estou pregando usos e costumes, mas apenas as doutrinas da palavra, do que o Senhor nos ensina. Você vai fugir da sensualidade, você vai fugir dos enganos, você vai fugir das coisas podres, você não vai contaminar teu corpo com droga, nem com bebida, nem com cigarro, mas você só vai se envolver com o Espírito Santo, você só vai se envolver com a glória dele, você só vai querer receber o Shekinah de Deus, você só vai querer receber a glória restauradora, você só vai ter prazer de adorar, de glorificar, você vai trabalhar e vai ser honesto, você vai estudar e vai ser honesto, você vai congregar e vai entender o agir de Deus. Por quê? Porque a partir de hoje o Senhor vai pisar no teu território, e a hora que ele entrar, ele fará morada em vós, diz o Senhor teu Clebaraia, Xandarácia, Urabaracandarabarachorerranderrácia. Deus te trouxe para ali dizer: filho, quem te viu hoje vai te estranhar amanhã, porque a partir de hoje Deus mudará teu jeito de pensar, tu vai começar a amar a Jesus acima de todas as outras coisas, diz o Senhor teu Deus. Aí eu vejo, irmãos, Jesus dentro do barco, e o desespero dos apóstolos: Senhor, pereceram por quê? As ondas, Deus, Cristo, o barco vai afundar, está vindo muito vento, Senhor, salva-nos porque perecemos. Jesus levantou e disse: vento, te aquieta, marcha, calma. Só que ele repreendeu os apóstolos, disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que não operaste os vossos milagres? Eu não vos ensinei que em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas? Em meu nome vocês, se crerem, farão obras maiores do que eu mesmo fiz. Jesus então continua a sua embarcação, e quando ele chega na antiga Transjordânia, na região de Gadara, o barco para. Quando ele acaba de pisar na terra, Satanás se manifesta no menino, porque ele disse: chegou aquele que vai reinar em Gadara. Só que o diabo não é bobo. Quando viu que Jesus chegou na terra, o menino que estava possesso ia para os sepulcros. A Bíblia diz que nem as cadeias conseguiam prender aquele menino, de tanta força que ele tinha, que os demônios conseguiam colocar nele. Quando Jesus chegou, de longe, o espírito que estava dentro dele olhou e viu: está vindo aí aquele que o apóstolo Paulo disse. Quem? Paulo diz: eis aí aquele a quem Deus deu nome acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Rei da Glória. E ele mesmo disse no livro messiânico de Isaías: por mim mesmo já tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e eu não vou voltar atrás, que diante de mim todos os joelhos se dobrarão, e toda língua confessarão que eu sou o Rei da Glória. Quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele olhou de longe, e ele viu o rei chegando. O demônio que estava sobre ele jogou o menino no chão, e a hora que ele se prostrou,
ele adorou a Jesus Cristo. E clamando em alta voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Satanás sabe que Jesus é o Salvador. E tem crente, ou melhor dizendo, tem ser humano que não reconhece. Tem pessoas que dizem que é ateu. Na verdade, ele não é ateu, ele é à toa. Né? Porque se ele fosse ateu, ele não dava boa noite. Quem dá boa noite acredita na noite. Quem dá bom dia é porque acredita no dia. Quem dá tchau é porque acredita no dia da manhã. Então ele não é ateu, ele está à toa na terra. Ateu não pode acreditar nada. Pastor, mas ele está falando que ele é ateu no sentido de Deus. Sim. Mas se ele não crê na criação, ele não pode crer no dia, não pode crer na noite, não pode crer no coisa. Porque tudo isso quem fez foi o Criador. Mas o nosso Deus realmente ele é lindo. Ele mesmo disse antes que houvesse dia. E antes que houvesse existência, eu já sou. Ele quer dizer, eu não fui criado, eu sou. Eu não fui feito, eu sou. Eu sou quem? Eu sou quem eu digo que eu sou. Eu sou o Rei da Glória, a resplandecer de estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Eu sou o Senhor, eu sou o pão da vida, a videira verdadeira, eu sou o libertador, eu sou o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a ser por mim. Eu sou a ressurreição, e ainda que tu esteja morto, tu viverás. Por quê? Porque o Senhor te ressuscitarás no último dia. Aí eu olho, irmãos, e vejo ele reconhecendo e dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu lhe imploro, por Deus, que não me atormentes. Olha que papo furado de Satanás, irmão. Jesus não atormenta ninguém. Ele inverteu os valores, irmão. Reconhecendo que o diabo, reconhecendo que Jesus que estava atormentando ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que Gadara era seu território. Gadara era sua terra. Então ele entendia que Jesus foi lá atrapalhar ele. Que Jesus foi lá incomodar ele. Que Jesus foi lá fazer algo contra ele. Eu te imploro, não me atormentes. Jesus poderia ter olhado e dito assim: que furada é esse, rapaz? Quem está atormentando aí é você. Você que está atrapalhando a vida do menino. Eu só vim aqui para trazer aquilo que eu disse que eu vou fazer. Eu vim para libertar este garoto. Só que o demônio pegou ele e disse: me dá um espaço, me permita ir para algum lugar. Ele disse: sai deste homem agora, espírito imundo. Ele disse: mas deixa eu ir para algum lugar. Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. Mesmo assim ele implorava: deixa eu ir para algum lugar, deixa eu cair naquelas manadas de porcos. Meu irmão, aonde o diabo ia mexer? Aonde o coração do povo estava? Na riqueza. Esse é o maior problema da igreja. O quê? Acreditar que Deus está com a igreja, porque tem uma manada de porcos, tem uma estrutura de imóveis, tem um ganho financeiro elevado, tem uma prosperidade linda na terra, e ele diz: Deus está comigo. E o Senhor diz: eu não estou com você, tu estás enganado. Pastor, mas ele me prosperou. Ele prospera qualquer um, tanto justo como injusto. Ele permite a riqueza para o ímpio ou para o cristão. Eu só posso bater no peito e dizer: Deus está comigo, quando eu tiver certeza que o meu nome não foi apagado do livro da vida, e quando eu tiver certeza que eu estou liberto de toda a podridão de pecado, e quando eu tiver certeza para começar a gritar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pastor, mas se ele me deu um carro, ele está comigo. Não. Os bens da terra é para qualquer ser humano. Pastor, mas eu orei e o Senhor me deu aquele sinal, tal. Sim, os sinais ele dá para todos aqueles que crerem. Pastor, então quer dizer que tudo que eu pedi para ele, ele me der, não é sinal que ele está comigo? Não. O sinal é quando você for liberto de toda a podridão, de todos os pecados, de toda iniquidade. Quando você parar e começar a entender que nós, irmãos, devemos viver em união e não ter rivalidade nós entre um irmão e outro irmão, parar de ser rival dele, parar de começar, aquele grupo ali que louva, então vamos fazer o seguinte, não vão aparecer no dia deles. Às vezes acontece alguns congressos que eu vou aí, chega no congresso da mocidade, eu pergunto para o pastor: cadê as irmãs? Não veio. Por quê?
É guerrinha entre as irmãs e a juventude. Aí no congresso das irmãs, os jovens não vão. Fica guerra entre eles. Fica aquela guerra. Sabe o que Deus manda dizer, querido? Nós somos um único povo, um corpo só. Devemos viver unidos. Aquilo que está no Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que todos os irmãos vivem em união. Querido, não entre em concorrência. Se você souber que o irmão está tocando mais do que você, se o varão está pregando mais do que você, se a irmã está dando mais chance do que você, glorifique a Deus mesmo assim. Porque teu nome está no livro da vida. Não importa se você vai aparecer ou não na igreja. Seja como João Batista, quem és tu? Eu sou a voz que clama no deserto. Por que tu não quer aparecer? Porque aquele que vem depois de mim, este é mais poderoso. A ele eu dou honra e a ele eu dou glória. Hoje Deus está dizendo, filha, se liberte desse ego e reconheça somente aquele que te lavou, te remiu e te perdoou de todos os pecados. Aí ele pega e disse, vai, sai do menino agora. E o menino ficou liberto. Só que os demônios entrou aonde? Nos porcos. E aí os demônios jogou os porcos do precipício. E os moradores de Gadara olhou e disse, vai embora dessa cidade. Ele disse, por quê? Você matou os nossos porcos. Eles não deram glória ao Senhor pela libertação do rapaz. Mas o coração daquele povo estava na riqueza dos gados. Minha irmã, enquanto uma igreja entender que as coisas da terra é mais importante do que a alma, ela nunca será a igreja de Jesus Cristo. Ela será a igreja do CNPJ e a igreja do líder X. Mas o dia que ela entender que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, e que almas está como prioridade no reino dele, esta igreja será a igreja de Jesus Cristo. Ela viverá o bem dele, ela viverá os bens sociais, ela viverá os bens espirituais, ela viverá os bens materiais. Por quê? Porque vai acontecer aquilo que o profeta Elias disse para aquela mulher, a partir de hoje eu te digo algo, não lhe faltará farinha na tua panela, em outras palavras, não lhe faltará riqueza da terra, e nem azeite na tua botija, em outras palavras, não lhe faltará fé para a tua salvação, diz o Senhor dos Exércitos. Mas prioriza o reino de Deus. A partir de hoje, Deus quer crescer essa igreja, Deus quer multiplicar essa igreja. Quando eu entrei pela porta dessa igreja, o Espírito Santo disse, Robson, diga para este povo a primeira revelação, que eu quero multiplicar o número de pessoas dessa igreja, eu quero multiplicar esta casa. Eu disse, mas como? Quando eles começarem a priorizar almas e começar a priorizar reino, diga que eu vou ampliar as tendas deste lugar, e se for preciso eu levo para outro lugar, mas diga que eu vou dar crescimento nessa obra o dia que eles aprenderem a buscar almas. Diga para Calabará, Xandará, Xandere, Barabará, que eles adotem uma alma e corram atrás dela, jejue por ela, pague um preço por ela, porque diga a eles que assim eu vou aumentar o número dessa casa. Eles não vão crescer apenas em qualidade, mas também em quantidade. Haverá fé, haverá obediência, e este lugar será a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos, então eu, Deus dos céus, ouvirei as vossas orações, e eu, Deus do céu, responder-te-ei os vossos clamores. Por quê? Porque no meio de vós haverá santidade, haverá quem está disposto a ser liberto nesta noite, quem está disposto a viver a verdade do Evangelho, porque a partir de hoje essa verdade vai confirmar os teus passos. Aonde tu pisar, Deus te abençoará, Deus te honrará, Deus libertará, Deus salvará. Por quê? Porque você terá a marca do Evangelho, você terá a marca da glória Shekinah, você terá a marca da hoje você faz um propósito com Deus. Deus, eu não vou mais mentir, eu não vou mais prostituir, eu não vou mais enganar, eu não vou mais envolver bebida no meu corpo, eu não vou mais envolver meu corpo com drogas. Por quê? Porque a partir de hoje eu vou renunciar, eu vou carregar esta cruz e vou seguir o teu Evangelho, diz o Senhor dos Exércitos. Quando isso acontecer, Deus te garante que a terra que tu pisar, tu verás a glória do Senhor. Por quê? Porque a promessa não está na terra, a promessa está nos pés. Jesus disse, ó, quão bom e suave é os pés daquele que anuncia o Evangelho. Sabe o que eu quero que você entende? Não importa o lugar que tu pisa, a promessa está no teu pé. Aonde tu chegar, o Senhor abençoará, o Senhor honrará, o Senhor quebrará raia.
Jeová te trouxe nesta noite para lhe dizer: Satanás não vai reinar mais no teu casamento, Satanás não vai mais reinar na tua mente. A partir de hoje, tua mente não vai mais prostituir, teu coração não vai mais se poluir, porque a glória do Senhor vai invadir, a glória do Senhor vai te libertar, e hoje os nossos pecados serão perdoados, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer arrancar o mal que está lhe impedindo de viver a sua promessa. Aquele povo se tornou porco, mais do que os porcos. Se os porcos eram considerados animal imundo, os donos deles eram mais imundo ainda, porque viu a libertação do menino e não glorificaram a Jesus Cristo. Você sabe o que Deus está dizendo? O dia que você não amar mais alma e amar apenas riqueza, você não é mais de Jesus. O dia que você entrar no templo, e no templo você só falar assim: pastor, eu estou assim tão chateado com Deus, porque eu não estou vindo mais para a igreja. A porta fechou e não abre mais, eu não consigo emprego, só faço bico. Então você deixou de adorar o Senhor. Então o seu motivo de adoração era o emprego. Então você não foi liberto ainda. Você não pode adorar Deus pelo que Ele faz. Você tem que adorar Ele pelo que Ele é. Ele é o Rei da Glória. Ele é o libertador, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso sustentador, Ele é o Jeová Jireh, o Deus que alimenta, o Deus que sustenta, o Deus que abastece. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu não quero ser adorado por uma igreja interesseira, só porque eu dou casa, só porque eu dou carro, só porque eu abro porta de emprego, só porque eu curei de uma enfermidade, coisa que o médico também pode fazer, filho, dependendo da situação da enfermidade. Eu quero ser glorificado pelo que eu sou, eu quero ser glorificado pela cruz, porque eu fui para a cruz, mas ao terceiro dia eu ressuscitei, diz o Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: a partir de hoje, passa a ser a minha igreja, passa a ser o meu povo, e mostre para a sociedade que tu não veio para essa terra para conquistar os bens, mas veio para pregoar o Evangelho, anunciar a verdade da cruz e fazer aquilo que Maria Madalena disse: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Deus hoje vai entrar na tua mente não vai mais prostituir, teu coração não vai mais se poluir, você não vai mais falar mal do teu irmão. Por quê? Porque a partir de hoje você vai ter motivo para glorificar, você vai ter motivo para exaltar. Qual motivo, pregador? Você foi perdoado dos seus pecados, seu nome foi escrito no livro da vida, o Senhor da cruz ressuscitou, e em breve Ele voltará e arrebatará a igreja, diz o Senhor. Levanta tua mão e adora Jesus essa noite. Diga: obrigado, Senhor, porque meu nome está no livro da vida e os meus pecados foram perdoados. Deus não quer uma igreja que viva como porcos. Deus não quer. Deus quer uma igreja pura, como ovelhas. Deus quer uma igreja como crianças, que briga, mas já estão ali brincando, porque não tem ódio nem mágoa, e sabe se perdoar no mesmo instante. Deus não quer que o sentimento se enraiza dentro de você, e isso está acabando com o teu casamento, está acabando com a tua família, está acabando com o teu ministério. Você não vem mais para o culto porque pediu oportunidade, e o pastor não deixou você cantar, não deixou você trazer uma palavra, e agora você não vem mais para a igreja. Minha irmã, Deus manda te dizer: quem és tu, diz o Senhor dos Exércitos. Tu és a igreja que quer aparecer, ou tu és a voz que clama no deserto para fazer alguém aparecer? Diz o Senhor dos Exércitos: desapareça, para que o Rei da Glória, aleluia, possa aparecer em você. Não deixa a sensualidade te pegar. Por quê? Porque quem te vê não vai olhar as curvas do teu corpo, mas vai ver a glória que está sobre você. Vai dizer que você é mulher de Deus, a partir de hoje te diz: filho, tome uma posição, porque Gadara não será mais o teu território. Jesus vai entrar em Gadara, vai expulsar o demônio, e tu voltarás a ser filho de Deus, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas aí há um problema. Será que queremos ser libertos? Será que queremos ser livres? Será que desejamos realmente tirar da nossa mente a prostituição? Tirar as coisas podres do nosso coração? Será que você quer nessa noite ser liberto da sua bebida que você bebe escondida? Do cigarro que você fuma sem ninguém ver? Mas esquece que aquele que tudo vê, que pode te mandar para o inferno, esse está vendo? Tem gente aqui dentro, irmão, que o Espírito Santo disse, tem uma pessoa aqui dentro, filho, que há 15 dias atrás jogou na loto. Na loto que eu digo na loteria. Jogou lá na Mega Sena. Eu disse, como assim, Senhor? Deus falou, está aqui, filho, está aqui dentro. Foi lá na lotérica que fez um jogo. E para ele é normal. Diga para ele, realmente é normal. Ele caminhar de passos largos para o inferno. Diga para ele que o natural, derrebe, narram, derrai, e o sobrenatural é adorar Jesus Cristo e confiar na glória sustentadora dele. Deus está dizendo, não jogue mais, porque quando você vai lá e joga na Mega Sena, você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu não creio na tua glória de Jiré, Deus provedor, eu não creio na porta que tu abres, eu creio naquilo que o diabo preparou para mim, que é o vício, aquilo que o diabo preparou para mim, que é o jogo de loterias. Não, o Senhor está dizendo, filho, eu quero que você volte para Jerusalém, porque do alto eu vou te revestir, e depois toda a terra reconhecerás que tu tens a marca de Jerusalém. Tem pessoas, irmãos, são casadas, e o casal assiste filme pornográfico antes de fazer sua noite maravilhosa de amor, e eles acham que isso é certo. Pastor, mas nós somos uma carne só. Sim, só que a televisão não é carne. Você está assistindo algo pornográfico para sensualizar o seu ato sexual. Você não está vendo que o diabo está te colocando podridões do mundo? Cadê o amor que você tem pela tua esposa? Quem ama, irmão, não vê defeito na mulher, não vê defeito no marido, só vê o sentimento que Deus colocou entre ambos, e desfruta do que o Senhor deu na relação de um casal. Sabe que o Senhor hoje você vai renunciar ao pecado. Você que namora não vai mais ter aquele namoro escandaloso. Sabe aquele namoro terrível, onde a tua mão parece que está pulando em mistério, só que está pulando nos membros do corpo da moça. Em vez de você pular e rodopiar na presença de Deus, tua mão está rodopiando em regiões que não pode. Deus está dizendo, filha, tu vai para o inferno desse jeito, não pode. Isso é pecado, isso é prostituição. A partir de hoje, leva esse namoro santo e diga, eu tenho a marca do Evangelho, eu tenho a marca da salvação, e o meu desejo é morar nas ruas de ouro. Deus está dizendo para você, filho, tome cuidado, pois o Evangelho é algo sério, e o Senhor está preparando a igreja, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, mas o namoro é normal. Não é. Não é, irmãos. Normal era você não pecar. Deus está dizendo hoje, cuidado. Até quando o irmão falar assim, dá um abraço no teu irmão do lado. Diga, Deus é fiel. Se for uma irmã, cuidado na hora de abraçar. Não vai dar aquele abraço forte. Não vai passar a mão nas costas dela assim, alisando, não. Pelo amor de Deus, irmão. Você não sabe o grau da carência que a irmã está. E às vezes, esse ato de abraço que você deu pode confortar ela. E o diabo joga na mente dela. Olha o abraço dele. Veio com a unção do soro. Que unção do soro? Do incrível Hulk. E ela começa o diabo. Ai, meu Deus, sai Satanás. Ela fala, sai Satanás. Aí o marido chega em casa e fala, você está gorda, hein? Você está não sei o quê. Aí o rapaz vai lá e elogia. E o inimigo joga uma seta e Gadara se apodera dela. Chega. Deus está dizendo para você nesta noite, não deixe o diabo alimentar algo em você. Alguém chegou em você e falou assim, sabe aquele, o obreiro, você gostou da palavra daquele obreiro? Achei que não prega muito não, acho mais o irmão lá do som lá que prega melhor. Não. Não deixe o diabo colocar isso em você. Se ele falar isso para você, falar, irmão, Deus usa cada um dentro da sua vontade.
Deus usa cada um dentro da sua vocação. Deus usa cada um dentro do seu chamado. Não importa se um tem mais conhecimento ou outro tem menos conhecimento. Ele só fez aquilo que Deus mandou. O importante é que a igreja glorificou e recebeu a palavra de Jesus Cristo. Não importa se o irmão conjuga o verbo corretamente, se o irmão tem uma palavra teológica perfeita, se o irmão tem uma palavra boa. Não! O que importa é que a cruz foi pregada e foi anunciado o reino de Deus. Diz o Senhor. Aleluias! Deus, sim, Deus, te balaste como um jorebe afai, remiandoria shonda lasti colobojore renácia, rai jonai andurashui de rebia nabrasubi como um devácia, rai jonesui de resti colobodog de clando rebia nagassou, richo nahai assubi colobodog de vasti colobodog de rácia, rai jonargi anduricondo rasui de rai shui de renda laba, rangorido suribi conde rebara suribi colobodog de vasti.